Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fala Infecto, o podcast que vai discutir bastante infectologia além de antibiótico terapia. Meu nome é Jackson Gomes, eu sou um dos cofundadores do Fala Infecto da plataforma e hoje nós vamos dar início ao primeiro passo do nosso podcast. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Everton e hoje, junto com o Jackson, nós estamos caminhando para esse primeiro episódio com um convidado muito especial, tá? A gente vai entender hoje a infectologia além do ambulatório, além do hospital, com alguém que conhece realmente de dentro como funciona. E para vocês ficarem ligados, o principal ponto hoje, por que escolher a infectologia? Por que ser infectologia? Além de epidemias, além da resistência bacteriana, além do vírus HIV. E com hoje a gente tem uma sumidade aqui no Norte e Nordeste. Eu apresento para vocês, doutor Demetrios. Muito obrigado, professor, chefe e amigo, pela parceria de aceitar esse grande convite para a gente. Fala, pessoal. Obrigado, digo eu, pelo convite. É uma honra muito grande e principalmente ver dois ex-residentes com esse sucesso todo, né? Com essa programação de sucesso. Então, eu fico muito feliz, né? Vendo o sucesso de vocês todos. Isso é muito... dá uma emoção muito grande, até porque a gente está lá na residência para ensinar, justamente para ver isso, né? Cada residente que passa decolando, seguindo seu caminho, senão não teria sentido uma residência médica. Perfeito. E para você que nos ouve ou nos assiste, dependendo da plataforma, a infectologia é um tema, é uma especialidade ampla, diversa, né? E nada melhor do que Dr. Demetrios, uma pessoa, como o Jackson trouxe, uma sumidade, né? Nosso chefe, eterno chefe. E a gente precisa entender, Dr. Demetrios, por que a infectologia é uma especialidade tão singular, e mesmo ela sendo tão singular, porque alguns médicos e até mesmo os estudantes não conhecem tão bem. Bom, um excelente questionamento para a gente começar essa discussão. E o que é que faz a infectologia ser um pouco diferente das outras especialidades? É a relação que você vai ter com o seu paciente. Então, óbvio que qualquer especialidade médica, a medicina é construída em cima de relação médico-paciente. Se não existe uma boa relação, não vai se criar uma medicina de qualidade, uma medicina de respeito. Então, isso faz parte de qualquer especialidade. Porém, a infectologia vai, como vocês disseram no início, vai muito além de apenas uma relação médico-paciente. Até porque, se você for observar, a maioria das patologias que nós cuidamos são patologias em que as pessoas se sentem extremamente sofrem preconceito, se sentem estigmatizadas, né? Isso eu estou falando não apenas em relação ao HIV, que sempre é o grande exemplo de estigma e preconceito. Mas se você for olhar, outras doenças também traz uma carga muito grande de preconceito e estigma. Tuberculose, hanseníase, meningite, né? Então, é só falar em meningite, todo mundo já se afasta, né? E não entende que você tem a meningite de transmissão grave, tem aquela meningite que você não precisa ter preocupação com a transmissão. Então, é justamente essa relação e que o médico infectologista ele precisa se despir de todos os preconceitos que existem para tratar o ser humano de maneira nua e crua. Então, isso faz uma diferença. E essa empatia que precisa ter, né, o infectologista precisa ter essa empatia, eh, ela é construída, eu acho que ao longo do próprio ensino, né? E talvez isso faça com que nem todo mundo procure a infectologia como uma especialidade. Porque hoje em dia, né, as pessoas buscam a medicina por quê?
é uma profissão que vai te dar segurança de emprego. Eu nem digo de qualidade de vida, né? Porque às vezes tem que se trabalhar tanto, mas de toda forma, comparando com outras profissões, ainda você tem uma segurança de emprego. E, e não se garante, né, um sucesso financeiro tão fácil na infectologia, mas certamente se garante um sucesso humano que talvez nenhuma outra especialidade possa propiciar ao profissional, né? Total, o prazer, né? Muitas vezes você tá numa especialidade que você consegue resolver algumas coisas, né? Eu fico brincando, do que adianta ganhar 60, 70 mil se você também não sente prazer em trabalhar e atuar. Exato. Professor, fazendo uma pergunta, vamos pensar lá no início, né? O senhor está falando de reconhecimento, autonomia e você ter autoridade também, né? Isso é muito bom. Como foi que surgiu o interesse pela infectologia? O senhor está há quanto tempo trabalhando dentro dessa área? Como foi que o primeiro passo do senhor? Foi na faculdade? Foi antes da faculdade? Como foi que surgiu esse interesse? Não foi na faculdade, né? Só para vocês terem uma ideia, eu, chegando perto da minha formatura, eu não sabia o que queria, né? E naquela dúvida, naquela angústia, é bem natural, né? Eu me formei com 24 anos, novo, então assim, O não. senhor está com 34 agora, é? Bote mais 22. Então, e aí eu não sabia o que queria, porém, eh, conversando com alguns colegas, e eu me deparei com uma especialidade que eh, quase ninguém na época tinha interesse de fazer: saúde pública. Porque eu queria conhecer a doença na sua origem e não já o que a gente via no dia a dia na enfermaria, no ambulatório. Então, o que é que causa a doença numa população? E foi a partir daí que eu comecei a me interessar por infectologia, quando eu comecei a fazer saúde pública. E foi uma experiência muito boa. E o interessante é que quando eu disse aos meus pais, né, eu vou fazer saúde pública. Saúde pública, o que é isso? E quando eu fui falar sobre o que era saúde pública, minha mãe fez: "Mas você vai trabalhar só com pobres". Eu fiz: "Mas é o que eu quero, é trabalhar com pessoas que precisem de mim". Outras pessoas já têm outras especialidades, e aí dentro da saúde pública, eu comecei a descobrir a infectologia, né. E aí depois, foi quando eu fiz a residência de infectologia, quando eu terminei saúde pública. Aí quando eu fui dizer à minha mãe que ia fazer infectologia, aí ela: "Não tem jeito, você vai continuar trabalhando com com pobres?". Eu fiz: "Exatamente, mas é o que eu quero". Né, então, e hoje, estou extremamente realizado nas minhas escolhas de vida, né. É, Dentro da saúde pública, o que foi que chamou a atenção do senhor, assim, para pensar em infectologia? Teve algum caso, algum momento que o senhor fez: "Poxa, a infectologia vai além"? Eh, a Na saúde pública, assim, só para as pessoas entenderem, né, o que é que a gente faz numa residência de saúde pública? É uma residência que dá uma base muito grande do ponto de vista de epidemiologia, né. Então, o que eu via de epidemiologia e estatística é mais ou menos o que eu vi depois, já quando eu fui fazer mestrado. Então, o mestrado para mim foi muito mais fácil, porque eu já tinha essa carga de epidemiologia e estatística que eu vi em saúde pública. E, além disso, é diferente de medicina de saúde e comunidade, né, de família e comunidade, que foi uma residência que chegou depois, sim. mas na época, e hoje muita gente confunde: "Ah, foi medicina de família e comunidade". Não, foi saúde pública. Então eu fui trabalhar dentro dos distritos sanitários da prefeitura, Sim. e aí nos distritos sanitários, a gente entra em contato com as mazelas da população. E foi no Distrito Sanitário 2, ali que pega a região do Arruda, Beberibe, Campo Grande, que eu comecei a trabalhar com filariose. E terminei a residência dando uma contribuição para aquela região em relação
a filariose como residente. E isso me chamou a atenção, né? E foi a partir daí que eu decidi fazer infectologia. Não foi nem nessa época, nem pensando apenas em AIDS, HIV, que isso foi 97, 98, era o auge do HIV, né? Chegando novas medicações, novo protocolo, o programa de AIDS do Brasil considerado o melhor do mundo, mas não era só isso que me chamava a atenção, eram essas doenças mesmo que mazelava a população, né? Principalmente a população de Recife. As doenças infecciosas negligenciadas, né? Exatamente. Eu acho que eu participei de uma palestra do senhor, de uma aula que o senhor estava preparando sobre esse tema. Eu acho que o senhor tinha comentado que relembrou um pouco do tema da saúde coletiva que o senhor participou, né? Exato. E aí, entrando nesse tema da trajetória, dessa questão da saúde coletiva e dessas doenças que são totalmente negligenciadas, eu sei que o senhor atua em determinadas áreas: ambulatorial, enfermaria, hospitalar e controle de serviços de infecção hospitalar. E são vários desafios diferentes, né? Público, privado, e você lidar com públicos totalmente diferentes. Onde é que o senhor sente mais paixão? Ou são as 3 áreas que correspondem à paixão do senhor? Interessante que isso tem uma história curiosa. Eu nunca gostei de CCH, né, de controle de infecção hospitalar. Essa história eu sei. Mas, na época, já vinha 16 anos dando plantão na UTI. E assim, um plantão na UTI chega um momento que você cansa, né? E aí surgiu uma vaga na CCH e eu fui convidado para ir. E aí já estava realmente naquela situação, estressado com o plantão, aí eu aceitei. E quando eu cheguei em casa, que falei para Fabíola, né, minha esposa, ela: desde quando você gosta de CCH? Eu: desde hoje. Desde hoje eu adoro CCH e vamos sentar e estudar CCH para enfrentar esse desafio. E hoje eu me sinto muito realizado porque, assim, o que eu aprendi na saúde pública, em termos de epidemiologia, de estatística, é o que a gente, no final das contas, aplica numa CCH, né? A gente faz uma epidemiologia hospitalar, né? E isso é importante e também é muito prazeroso, né? Qual é a grande vantagem de atuar em várias frentes? O seu dia nunca é igual um ao outro. Então você tem sempre uma renovação Justo. né? Diferente de algumas regiões do país. Por exemplo, a gente, quando conversa com colegas de outras regiões, principalmente São Paulo, cada infectologista atua em uma área, não é? Então, assim, quem trabalha com HIV só trabalha com HIV, quem trabalha com hepatite só trabalha com hepatite, quem trabalha com CCH só trabalha com CCH. Isso tem um lado que é muito bom, né? Que você só precisa se dedicar àquela área que você trabalha. Então, assim, é muito mais fácil do ponto de vista de necessidade de aprendizado. E, Mas, infelizmente, só para concluir, infelizmente, na nossa realidade aqui no Nordeste, aqui em Recife, a gente tem que abrir frentes de trabalho mesmo, né? Senão. Perfeito. E assim, só para quem está em casa nos ouvindo, dentro da infectologia nós também temos subespecialidades, né? Que vai ser um tema para outro podcast. Mas ainda na infectologia, o senhor falou das vantagens, do lado positivo. Na sua concepção, dentro da infectologia, na residência, qual o lado negativo? Existe algum lado negativo na infectologia? Olha, se a gente disser qual é o lado negativo na medicina, que é a, 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 a nossa grande profissão, né? Hoje, o que eu vejo de lado negativo não é referente nem à profissão de ser médico, nem referente à especialidade, né? Eu acho que é muito contexto da valorização profissional. Porque, teoricamente, assim como um juiz, um advogado, éramos para
um emprego apenas nos suprir de qualquer necessidade, né? Então, com conforto. Eu não estou falando aqui de vida de milionário, de médico empresário, né? Uma coisa é o médico empresário, dono de hospital, dono de clínicas de exames complementares. Então, isso é uma situação que não seria o meu sonho de vida, o meu sonho de. Mas assim, que eu pudesse me dedicar a, no máximo, duas frentes dessa e viver com tranquilidade, com segurança, né? Então, eu acho que o X da questão é justamente essa, né? Lógico que você vai, como vocês falaram no início, você vai ter especialidade que a pessoa ganha fortunas, né? Mas também a custa de quê, né? Justo. Não é de graça, que também nada vai chegar de graça. O senhor falou uma coisa importante, que é o infecto, aqui especificamente, eu vou falar Nordeste, Recife, Pernambuco, muitas vezes está atuando em várias áreas, né? É o HIV, é o controle de infecção hospitalar, é o paciente, na enfermaria clínica, é como parecerista, e acaba que você não foca em uma determinada área. Na minha opinião, primeiramente tem a questão do reconhecimento de classe ainda, que a gestão, seja municipal, estadual, federal, não reconhece ainda, né? Em determinadas instâncias. Eu sei que tem programas de ST que é fortalecido, programa de outros pontos também. Porém, comparado Sudeste e Nordeste, o senhor acha que tem divergência dessa função de você tentar capacitar mais o infectologista, tentar dar mais suporte para ele em determinadas regiões? Sim, eu acho que, por exemplo, tenho vários colegas, e algumas pessoas até que eu posso chamar de amigos mesmo, de São Paulo, que a gente vê o quanto existe um apoio, não é especificamente do atual governo estadual, do atual governo municipal, mas de uma política que foi construída ao longo de anos, né? E da própria questão da universidade também, Sim. onde você tem um apoio grande para a pesquisa, porque diz, é, a- você fazer pesquisa demanda-se um tempo muito grande para isso. Então, hoje, o que é que você tem de produção científica de grandes relevância nas universidades do Estado, né? Seja pública, seja federal, na área de medicina? Existe, certo? Sim. Mas é uma situação muito pontual, né? Porque todo mundo precisa trabalhar, né? E fazer pesquisa não é muito trabalhoso, né? Então precisa de tempo e isso não é fácil. E qualidade, eu acho. E também, né? Além disso, por exemplo, na minha opinião, não sei a de Everton, Dr. Demetrios hoje é uma referência em se tratando de HIV hoje no Brasil. Sempre falo isso para o senhor. Não, Então, sou nada. e, Concordo. e isso traz porque o senhor tem uma forma de preceptoria, uma forma de cuidar do paciente de forma global. Não é só o conteúdo holístico, médico que você está trazendo, mas você também entrar na mente do profissional que vai ser formado, né? E você fazer a diferença para o paciente e conceitualmente também para o serviço, né? Então, as discussões de genotipagem no final da terça-feira que o senhor fazia, a questão de tratar o paciente de forma diferente, isso faz uma diferença danada quando você vai discutir, né? E além disso, as outras áreas que o senhor atua. Um dos pontos importantes que eu queria entrar agora, porque as outras categorias só chamam o infecto no apagar das luzes. O senhor poderia nos ajudar com essa resposta que eu fico martelando direto. Meu Deus do céu, só chamaram a gente agora. Pois é, né? Então, assim, você tem aquela situação em que alguns médicos, algumas especialidades, existe uma interface muito grande da infectologia com as outras clínicas, né? Então, você vai ter interface com a pneumologia no que se diz respeito às pneumonias, né? Seja pneumonias bacterianas, virais, a própria tuberculose, apesar de que hoje a maioria dos pneumologistas não quer mais tratar tuberculose. Justo. Você vai ter interface com a cardiologia nas endocardites. Você vai ter interface com a urologia nas infecções urinárias e pielonefrites. E com isso você tem
a clínica médica que também abarca tudo. Então, como existe essa interface? E, classicamente, você tinha o clínico que tratava todas essas infecções. O infectologista, classicamente, ele atuava nas doenças tropicais, não é? E nas doenças negligenciadas. Sim. Hoje, como você tem, principalmente aqui no Nordeste, com exceção dos surtos de dengue ou quando aparece uma nova arbovirose, o clínico assume muito isso. E aí você falou uma coisa interessante, que é só chama a gente para apagar o incêndio, né? Porque o interessante é que lidar com antibiótico parece fácil, porque a receita está na mão de qualquer médico e qualquer médico pode prescrever. Ok. Mas a compreensão do ato de prescrição de um antibiótico, que aquilo vai criar uma consequência de um processo de resistência bacteriana, isso daí o médico precisa ter. E só o infectologista é que vai ter essa preocupação. Porque não sei se vocês se lembram, mas eu sempre dizia, prescrever um antibiótico é cometer um crime. Agora, da forma como você prescreve, ou é um crime doloso ou um crime culposo, não é? Então, existe um momento que aquele antibiótico precisa ser prescrito. Então, tem a indicação, o antibiótico está correto, a dose está correta, o tempo está correto. Então, você vai cometer um crime porque é inevitável, você vai criar um certo grau de resistência, mas aquilo compensa. Quando você prescreve errado, com a dose errada, o antibiótico errado, pelo tempo errado, isso é um crime culposo, ou doloso. Porque você vai criar resistência sem necessidade. Sim. Então para isso, e não é fácil, quantas e quantas vezes a gente tem dúvida na hora de prescrever um antibiótico, não é? É engraçado que só quem tem dúvida é quem sabe o problema que pode causar. Justo. Não é? Então, quem não tem dúvida, prescreve meropenem para todo mundo, sem o menor pudor que aquilo não está sendo prescrito de maneira correta. E puxando esse gancho, eu acho que Jackson concorda, o olhar do infectologista ele tem que ser apurado. Quando chamam o senhor lá no apagar das luzes, o senhor tem um roteiro mental ou cada caso é um caso, cada paciente é paciente? Como é que o senhor vai nessa chamada, nesse parecer? Doutor, a gente inicia um antibiótico empírico, o paciente está fazendo febre, está com meropenem, polimixina, micafungina e não melhora. Vai no susto. Vai no susto, né? Agora. Nesse momento, porque assim, a gente já poderia ter evitado muita coisa antes de chegar nisso. E aí essa pergunta, hoje eu dei um parecer que foi mais ou menos assim, né? Quando eu li o parecer, caramba, e agora, né? Porque o paciente tinha uma cultura de secreção traqueal com a pseudomonas, só sensível a micacina e polimixina B. Não podia nem mais fazer togena com Astreonam, porque tem um sinergismo negativo. E eu pensei, eu vou lá. Mas só me resta uma chance. Essa cultura, a paciente não tem nada clínica. Porque chamaram para ver aquela cultura, pedindo para começar um tratamento para tratar aquela cultura. E dito e feito, quando eu cheguei, a paciente não tinha secreção, não tinha tosse, não tinha. Estava com catéter, estava com um filtro, era traqueostomizado, só. Não tem infecção respiratória. Né? Agora tinha um quadro de febre. Vamos investigar, porque assim, o foco não é respiratório. Então eu não preciso agora me preocupar com essa pseudomonas. Né? Ainda bem. Graças a Deus. Pois é, até porque ela tinha alergia à polimixina, não podia fazer polimixina. Então veja como é a situação. Né? A Maria, alergia a poli B. Não é incomum, tá? Não, pois é. Parestesia na língua me Então, deixa Não, sem os dormir. pacientes de infecção extra-articular, depois de 10 dias, ó,
tremor, parestesia perioral, e aí começar a ficar com distúrbio hidroeletrolítico, o cara não quer fazer nunca mais. Pois é, então veja, felizmente, Bob, vamos investigar a febre, o paciente estava estável, não tinha sinais de gravidade, aí entra aquela outra situação, né? A febre incomoda aos familiares e incomoda ao médico assistente. Eu acho que febre só não incomoda a gente, né? Justo. É uma comparação, por exemplo, uma plaquetopenia de 5.000 plaquetas incomoda todo mundo, menos o hematologista. O hematologista fica tranquilo, né? Na paz. Na Isso é paz, exato. perfeito. Então, Pede pra ele ir pro ambulatório. exatamente. É engraçado isso é muito real, né? Assim, para toda especialidade você vai ter sua segurança, né? Então a gente tem que passar essa segurança. E eu acho engraçado e interessante que o ponto de pessoas também criarem um vínculo muito forte com o seu infectologista, né? Eu vou ter meu infectologista de estimação para tirar dúvidas. O senhor sente isso algumas vezes? Que o pessoal quer tirar dúvidas além do comum? Que eu estou com aquele paciente, como esse caso do senhor, está com uma colonização no cultura de secreção traqueal, porém está com um paciente que não é do serviço, não é do setor, mas vou aproveitar. Eu confio no Dr. Demetrios. Eu vou Sim. ter essa dúvida também. E isso acontece com todos, né? Eu tenho certeza que com vocês também. E isso mostra a importância da nossa especialidade, né? Porque não é fácil, né? Principalmente quando a gente se depara com essas bactérias multiresistentes. E como diz a Organização Mundial de Saúde, né? Até o ano 2050 vai ser a maior causa de mortes no mundo. Acho que vai antecipar um pouquinho, viu? Pois é. Então, assim, a velocidade com que surgem as bactérias multiresistentes não é a mesma com que surgem os antibióticos. Então, a gente precisa trabalhar racionalmente, né? Dentro da infectologia, é o seu maior medo hoje? A resistência bacteriana? Não, porque a resistência bacteriana a gente vem aprendendo com ela aos poucos, né? E ainda há tempo da gente conseguir tentar reverter isso. O meu maior medo é outra pandemia, como a gente viveu há 6 anos atrás, né? E a gente sabe que isso pode acontecer, né? Diante das alterações climáticas, do desmatamento, que é a causa de você ter a inclusão desses vírus misteriosos. Quantos e quantos vírus não existem ainda, né? E que só não teve a oportunidade de... não teve essa brecha de contaminar os humanos, né? E fazer de novo uma tragédia como essa. Posso tirar uma dúvida sobre um grupo, o grupo do Ebola. Teve alguma mensagem ativa? Não foi criado um outro grupo, né? Justamente para se formar um, um novo programa de contingência, né? Só para contextualizar, tivemos um surto, eu acho que não lembro o ano, mas foi agora 2020, 2019, não sei. Foi antes. Foi antes? Eu acho que foi 2016, mais ou 16. menos. Pronto. E aí foi criado também um grupo. Só que agora, novamente, a discussão, e eu tava doido pra mandar mensagem pro senhor. E aí, professor, foi criado o grupo novamente? Eu fui mandar alguma mensagem. Exato. Qual foi a maior lição que o senhor tirou dessa fase do Covid? Eu lembro que o senhor relata que estava prestes a ir pro carnaval, não é isso? Exato. Bom, eu tava saindo pro carnaval, né? Foi na terça-feira de carnaval quando surgiu o primeiro... Não foi o primeiro caso confirmado, né? Na verdade, foi o primeiro caso suspeito em Pernambuco, que depois foi... Bom, hoje a gente não sabe se foi afastado porque o exame foi negativo porque realmente não era, ou se naquela época a sensibilidade do exame ainda era muito baixa e foi um falso negativo. Bom, mas a verdade é que a paciente ficou bem e a gente não teve nenhum grandes problemas. Mas o primeiro caso foi em março, né? Algumas semanas depois. E o interessante é que eu estava viajando para um congresso, ia fazer uma escala, um congresso de HIV. Quando eu desembarquei do avião, que liguei o celular,
uma mensagem do Congresso: volte de onde de onde estiver. Não vai ser permitida a entrada nos Estados Unidos. Quando eu voltei, aí teve o primeiro caso confirmado, né, Sim, da Covid. foi um desafio enorme, eu acho, para todo mundo. E agora falando já de HIV, né, como a gente tem esse gancho, você falou do Congresso, da sua experiência, né? O Covid trouxe essa experiência como infecção viral, mas a gente vem aprendendo ano a ano, né, dia a dia com o HIV, com os pacientes que convivem com HIV, né? E nesse contexto, como o Jackson trouxe a grande experiência que o senhor tem aqui no estado de Pernambuco, Norte-Nordeste, o que é que ainda tira o seu sono em relação ao HIV? O preconceito, o estigma, o próprio paciente que não aceita o diagnóstico. Na verdade, é o diagnóstico tardio, né? Isso, para mim, é o grande problema. Porque, imagine, a gente não precisa de grandes tecnologias, a gente hoje tem tudo que é preciso para eliminar a AIDS. Então, só lembrando, eliminar a AIDS não significa acabar com HIV, mas é evitar que tenha pessoas com doença AIDS, né, com complicação, com as infecções oportunistas. Então a gente tem teste rápido para todo mundo, a gente tem tratamento para todo mundo, a gente tem PrEP, profilaxia, pré-exposição, tem PEP para todo mundo, mas as pessoas continuam se infectando e as pessoas continuam fazendo diagnóstico muito tardio. Então, isso vai aumentar a taxa a mortalidade, a qualidade de vida no futuro, as complicações de doenças crônicas que podem acontecer, mesmo essas pessoas já tendo controlado depois o HIV. Então, esse é o maior desafio, né? A gente não vai conseguir, provavelmente, eliminar a AIDS até 2030, como era a proposta da Organização Mundial de Saúde. A gente está longe disso, né? Mas, e o que é mais triste é porque nós estamos longe dessa meta, com possibilidade de estar na meta, né? Porque temos a tecnologia necessária para isso, né? Entendi. Para fazer assim um encerramento chave e uma pergunta muito importante de acordo com o primeiro episódio, né? Por que ser um infectologista? Por que escolher a infectologia? Professor, se fosse para o senhor passar uma mensagem ou para um estudante de medicina, um médico residente que está na clínica médica, um médico residente que está na ortopedia e está com aquela frustração dentro da especialidade, qual a mensagem que o senhor passaria para essa pessoa assim, ó? A infectologia é uma especialidade que você pode escolher e que você pode ter como alternativa, né? Com essa mensagem que você poderia passar para esse pessoal que está em várias dúvidas, acha massa a especialidade, vê que tem muita área de controle que você pode atuar no hospital, ambulatório, enfermaria, você pode atuar na linha de prevenção, como o senhor está falando. O que é que a gente pode tentar seduzir essa pessoa para... Para fazer a infectologia, né? Uma das coisas que as pessoas têm se preocupa muito é campo de trabalho, né? Então, é imaginar que doença infecciosa não vai acabar, só vai aumentar, né? E hoje saiu uma notícia muito boa, não sei se vocês viram, mas o Ministério da Saúde incluiu a infectologia como uma das especialidades no programa Mais especialidades, de gente. mais especialidades. Então, isso vai aumentar muito o campo de emprego, né, do infectologista. É, é, então, as pessoas precisam. Agora, lógico, né? Isso vai depender. Infectologia é paixão, né? Se você não tiver paixão pelo ser humano, aí realmente fica muito difícil você fazer infectologia. Porque você precisa ter a paixão pela outra pessoa, né? E precisa olhar de igual para igual. Você precisa sentar na mesma altura daquela pessoa que você está atendendo. Você precisa conversar com aquela pessoa de uma forma que você não vai ser o médico e o paciente. Você tem que ser um amigo, né? E jogar o nível da conversa no mesmo patamar. Porque não adianta você fazer infectologia sem comunicação, né?
as coisas são muito complicadas, os medos são grandes. Então, como é que você vai dar uma notícia de que uma pessoa está vivendo com o vírus do HIV se você não consegue comunicar com aquela pessoa que ela vai ter uma vida normal, como qualquer pessoa, Justo. independente daquilo. Eu gosto de falar para meus pacientes, quando eu pego o paciente recém-diagnosticado e vou fazer o acolhimento. E aí surge essa dúvida, esse medo, esse anseio assim de vários estigmas que podem surgir. Mas eu gosto de comparar com o paciente diabético. O paciente com vírus HIV vai tomar medicação e pode viver o resto da vida. Pois E o paciente diabético vai tomar medicação e tem que controlar a boca ainda, restrição alimentar pesada. Exato. Né? Então, mostrar que você pode viver tranquilamente com o vírus, né? Eu acho que a gente pode transmitir muito essa mensagem, como o senhor está falando, na mesma altura, no mesmo olhar e passar confiança, né? Eu, com os meus pacientes da primeiro atendimento, eu carrego uma frase que o senhor falou pra gente e essa mensagem que eu trouxe me emociona de certo ponto, porque eu sempre começo com a frase que eu trouxe. Nós não estamos aqui para julgar, nós vamos ajudar. Não me veja só como infectologista, me veja como seu amigo. E eu levo isso para toda a vida. Fico feliz dessas coisas que a gente fala que nem percebe o que está falando e de repente vocês, como residente, pegam essa... Pega muita coisa, só para você ter noção, certo? Então, para mim e para outras pessoas que estão no nosso contexto de relação profissional, o senhor, o doutor Tiago, a doutora Milena, são as nossas referências. Tem outras pessoas que também são referências. Doutor Vicente também. Doutor Vicente e dentre outros. Mas eu acho que como ser humano, como profissional, como você deve ser. Para atuar dentro da infectologia tem que ter paixão. Se não tiver paixão, você não vai... O sucesso é consequência da sua paixão pela especialidade, né, Everton? Sem dúvida. Perfeito. Só para... Eu não gosto muito de falar certas coisas, mas assim, teve um episódio recente que um estudante veio falar comigo, que eu fiquei bem tocado com isso, sabe? Na verdade, ele é residente hoje e faz PrEP. Numa boa, não sei. E uma vez conversando, ele disse que quando estava rodando, como estudante lá no isolamento, a gente foi conversar com um paciente, ele foi comigo. Eu não me lembro exatamente o que foi que eu falei, mas ele disse que até aquele momento ele não sabia como lidar com a sexualidade dele. E quando eu comecei a falar aquelas coisas, ele começou a mudar, eu falando para o paciente, certo? E ele escutando, ele começou a mudar a forma como ele se aceitava e se olhava. E a partir daí ele disse, olha, foi a partir daquela conversa que eu vi sua com o paciente que eu mudei a minha concepção de vida e que eu me aceitei tá? Então assim, isso foi muito gratificante, né? Porque Total. Perfeito. assim, a gente não tem noção Do impacto. quando fala, né? Do impacto, né? Do impacto, né? Geralmente que a gente pode fazer. Professor, chefe, amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Estamos dando início à temporada do nosso podcast e esse convidado que é muito especial para a gente, para discutir sobre esse tema, por que ser um infectologista, por que escolher a infectologia. Então, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de abrir o Fala Infecto podcast. E como todo participante, né, aqui do podcast, nada mais justo do que um presente mais do que especial, né? Trazer aqui, apresentar aí para o nosso... Agradecer ao nosso patrocinador oficial, Oxente Café, o melhor café do Brasil. Café de Piatã da Bahia, nosso amigão Bento. Brigadão, Bento. Dr. Demi nem gosta de café, tá certo? E lembrar que tem nosso copo de café também, que vem também do Fala Infecto, feito de fibra de bambu. Veio das Filipinas, tá certo? Então, não esquecer, entregar, Dr. Demi, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deixar aqui a sacolinha pro senhor. Café sempre é bom, né? E esse café realmente eu já experimentei, é fantástico. Boa demais. Até mais, pessoal.